Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao terceiro episódio do LP Talks. Estou aqui, Rafael Lacerda, meu sócio, e eu, Thiago Paolucci. E hoje, Rafa, a gente vai falar de um tema muito atual, né? Thiago, acho que hoje é importante a gente falar da pejotização, né? A gente teve aí agora no dia 14 de abril uma decisão bastante contestada aí do Gilmar Mendes de suspender todas as ações envolvendo essa questão da pejotização. Mas ao final, o que é a pejotização? Qual que é a diferença de um PJ e um CLT? Acho que é importante a gente explicar de forma simples isso aí pro pessoal hoje. Bacana. A gente volta lá para 2017, quando a gente teve a reforma trabalhista. Mas antes da reforma trabalhista, a gente tinha uma modalidade principal de contrato de trabalho, que ela é regulamentada pela CLT. A gente olha ali no artigo 2º e 3º da CLT, que é aquele funcionário que tem habitualidade, subordinação, cumpre carga horária, ele tem a pessoalidade, ou seja, somente ele exerce aquela função, e em troca daquilo ele tem a remuneração, o salário, e tinha uma sequência de garantias, tanto previstas na CLT quanto na convenção, na Constituição Federal, perdão. E aí depois a gente vai para o pejotização, né, Rafa? Que na verdade nada mais é do que a tentativa das empresas de mascarar uma relação de emprego, retirando alguns direitos aí dos seus funcionários, forjando uma contratação como se fosse aí de uma pessoa jurídica, né? E aí ele deixa de pagar uma série de direitos para esse funcionário, como FGTS, férias, INSS, inclusive hora extra. E é interessante que a pejotização em si, ela é prevista no Código Civil com a prestação de serviço. Mas a prestação de serviços prevista no Código Civil é aquela em que eu tenho ou uma empresa ou eu sou um autônomo que vou prestar uma obra certa. Eu não posso ser contratado com habitualidade, não pode ser apenas eu com uma subordinação, com uma carga horária. Essa pejotização verdadeira, ela é interessante porque ela traz mais liberdade para o funcionário. Ela traz, inclusive, a possibilidade do funcionário crescer, do trabalhador, para ele crescer como empresa, aumentar o tamanho daquela empresa e ter novos lucros, novos ganhos, né? Em contrapartida, o trabalhador seletista, ele tem aqueles benefícios de férias, 13º, aviso prévio, rescisão, seguro-desemprego. Essa pejotização ela era permitida até 2017 apenas para atividade meio. Ou seja, a gente pegava um banco, ele podia terceirizar a limpeza, a manutenção, os serviços gerais e a portaria. A gente pegava um hospital, ele podia terceirizar a limpeza, a merenda, este serviço, mas nunca um hospital poderia terceirizar um serviço médico. Com a reforma em 2017, a partir de 2018 e com a validação do STF a partir de 2018, o hospital pôde terceirizar o médico. Então o médico passou a ser um contrato PJ. O médico deixou de exercer aquela função sendo seletista. A escola ela pode contratar um professor como PJ. Mas estas são atividades que a gente entende que são passíveis de uma terceirização porque são pessoas que têm o prévio conhecimento para negociar diretamente com o empregador, para negociar diretamente com o sindicato. O grande problema, Rafa, é quando a gente vai para a pejotização das atividades mais básicas, né? E aí a gente transforma qualquer pessoa numa pessoa jurídica que perde direitos. Na verdade, eu acho que o principal cuidado aí, inclusive que a legislação já tinha e vem recorrentemente tendo, a legislação do trabalho, é justamente proteger o hipossuficiente, né? Aquela pessoa que não tem condição de, por si mesmo, discutir as condições do trabalho, discutir as condições de um contrato, né? E aí a gente vê muitas vezes as empresas efetivamente contratando essa pessoa e cobrando dessa pessoa tudo que cobraria de um funcionário, de um empregado. Então, hora para entrar, hora para sair, subordinação, pessoalidade, ou seja, só pode ser aquela pessoa, e ainda assim fazendo essa contratação como se ela fosse uma pessoa jurídica. E é exatamente por isso que hoje muitos juízes do trabalho estão em manifestação pelo país, contrários à suspensão das ações promovida pelo ministro Gilmar Mendes, porque eles entendem, e é um entendimento muito grande na comunidade jurídica, que o maior problema da pejotização é quando se mascara uma relação de emprego, né? E é nesse sentido que a gente podia buscar um entendimento. E é interessante que quando há uma novidade no Poder Judiciário, há um encorajamento para que as pessoas procurem ali o Poder Judiciário para tomar uma decisão, para ter uma decisão nova. E um dado curioso, Rafa, é que de 2018 para cá, nós tivemos mais de 1 milhão de processos que tratam apenas sobre mascarar
a pejotização através de um contrato que na realidade era seletista. E aí os juízes têm essa ideia também de que a suspensão do ministro Gilmar Mendes, ela vai contra o entendimento da própria Justiça do Trabalho, que comprova ali que o que tem sido feito muito é mascarar uma relação de emprego. E é interessante que, assim, o ministro Gilmar Mendes, ele suspendeu agora em abril, dia 14 de abril, por quais motivos? Primeiro, para declarar se a pejotização da atividade fim, ela continua sendo legal, e isso, uma análise estatística das decisões da corte, a maior parte dos ministros em decisões monocráticas tem o entendimento de que ela é legal. Então o STF ele tem esse lado mais liberalista neste ponto. O segundo ponto é quem tem que produzir essa prova, Rafa? É o trabalhador ou é a empresa? O que você pensa disso agora? Quem que tem que produzir? Porque quando a gente fala de um médico, de um advogado, é muito fácil para nós produzirmos. Mas e quando é um auxiliar de servente, um serviço gerais? Como é que essa pessoa vai produzir uma prova? E é uma questão que vai, pelo menos na minha opinião, contrária até à própria CLT, a própria questão aí do hipossuficiente, né? Você forçar que uma instrução menor seja obrigada a produzir prova numa ação judicial é bem complexo, aí acho que vai bem de encontro e bem na linha até dessa paralisação hoje dos juízes, né? Agora, Thiago, tem uma outra situação também que tá aí para decisão do STF, que é sobre a competência, né? Se isso é cível ou se continua na Justiça do Trabalho. Isso também é um dos motivos aí dessa paralisação hoje do dia 8 aí de maio dos juízes, né? A Justiça do Trabalho entende que deve continuar lá. É interessante porque a Justiça do Trabalho ela sempre foi uma justiça que protege muito o trabalhador e com razão. Quando a gente leva esse caso para a Justiça comum, para a Justiça civil, muitas vezes o trabalhador ele não vai conseguir custear um processo. Sendo que na Justiça do Trabalho, naturalmente, ele não tem custos até uma decisão final. E na Justiça civil, por vezes, o Poder Judiciário, estadual principalmente, ele vai entender que aquele trabalhador numa relação civil, que ele era uma empresa, ele não poderia ser uma parte hipossuficiente, pagaria custas. Por conta disso, talvez diminuiria muito o número de ações. Esse é um outro ponto que envolve a paralisação dos magistrados hoje e envolve a crítica à suspensão com base na decisão do ministro Gilmar Mendes. Você trouxe os números importantes aí e principalmente uma questão chave que é o encorajamento de novas ações. Eu acho que faz muito sentido dentro aí boom de reclamações, né, constitucionais que a gente tem visto no STF sobre o tema, essa suspensão. Eu entendo que boa parte da preocupação da Justiça do Trabalho não seja nem sobre esses temas que a gente falou, mas sobre uma regulamentação, sobre um engessamento desse tipo de questão quando a gente tem discussão não sobre a licitude da contratação de PJ como atividade meio ou fim, mas no sentido de vedar, de dificultar a discussão quando há o efetivo mascaramento, né? Então, assim, eu tenho aquele funcionário, aquele PJ, né? Aquele colaborador, enfim, pode dar o nome que você quiser. Eu tenho esse PJ prestando serviço com todos os requisitos de uma relação de emprego. Será que uma decisão do STF não pode dificultar que esse cara tenha acesso à Justiça do Trabalho para discutir não a licitude da terceirização ali da atividade meio ou fim, mas sim a licitude da contratação dele enquanto PJ? Porque muitas vezes esse cara pode ser um empregado, um funcionário contratado como pessoa jurídica, cumprindo todos os requisitos de um funcionário, de um empregado, sem ter nenhum direito. Como é que você acha que isso pode impactar? Você acha que essa decisão do STF pode ter esse impacto negativo também? A título de curiosidade, Rafa, apenas em 2024 foram 258 mil ações que tratam sobre o mascaramento da pejotização. Um aumento de 57% em relação ao ano de 2023. Isso com dados fornecidos pelos tribunais regionais do trabalho. As empresas, em sua grande maioria, elas passaram a utilizar esse remédio constitucional, que é a reclamação constitucional, que ela diz o quê? Olha, STF, eu tenho uma decisão tua que diz sobre um tema. A Justiça do Trabalho decidiu diferente. Então eu pulo etapas, venho direto até você para que a Justiça do Trabalho mude a decisão. E esse é o grande problema. Quando você suspende tudo, você impede o acesso. E talvez a suspensão ela não seria um momento oportuno agora. Eu acho que o que tem que ser debatido principalmente é quais são as provas e o que deve ser levado em conta para que a atividade de terceirização, a pejotização, seja válida. E quais são as provas e como ela deve ser produzida para que a gente acabe com essa máscara que colocam em empresas que, infelizmente, prejudicam
todo o sistema. É claro que quando a gente fala da terceirização, pensando no lado do empresário, que também é muito importante, quando ele terceiriza, quando ele pejotiza, né, ele tem uma economia. Porque ele deixa de pagar tributos relacionados ao INSS, ao FGTS e outras contribuições, ele diminui aquelas questões envolvendo alguns direitos e garantias que o trabalhador teria, então ele passa a ter um maior volume de investimento. Porém, ele não tem que, ao mesmo tempo que ter este benefício, prejudicar o trabalhador. É importante que esta suspensão ela tenha uma definição rápida, e a gente sabe que nem sempre é isso que acontece nos tribunais superiores, mas que ela tenha uma decisão rápida para que a gente consiga seguir em frente com esse caminho. Ainda que hoje o entendimento monocrático do juiz, como a gente disse há pouco, é pela liberalidade, eles têm que definir as regras e que sejam muito claras, para evitar que a parte hipossuficiente tenha mais problemas do que já tem. Eu acho que tem 2 pontos muito importantes aí no que você falou. O primeiro essa é suposta economia que o empresário teria ao contratar em um regime de PJ e não de CLT. Será que isso tem um impacto direto no aumento de contratações, ou será que o aumento de contratações para esse empresário é muito mais reflexo de um aumento de negócios? Não sei, vamos pensar no cara que tem, sei lá, uma empresa de terceirização de mão de obra, por exemplo. Será que esse cara, se ele pudesse contratar PJ, ele contrataria mais pelo simples fato de ser PJ, ou ele passaria a contratar mais mão de obra se ele tiver mais clientes? Eu acho que isso é uma reflexão importante de ser feita. Eu acho que é uma balança muito forte, né? Eu acho que isso tá muito mais ligado ao volume de negócio que a empresa desse cara gera do que o que ele paga ali de imposto ou não, porque assim, se ele tem 100 postos de trabalho, ele vai precisar de 100 pessoas, independente ali da forma de contratação, regime, né? Do regime de contratação. Agora, se ele pula de 100 para 150, porque ele gerou mais negócio, aí a gente tem uma outra visão sobre isso. Então eu não sei se essa forma de contratação, a possibilidade de contratar como pessoa jurídica, teria uma relação direta com criação de novos postos ou não. Eu acho que esse é um ponto até maior, uma discussão até mais ampla, que a gente entra numa figura de carga tributária, a gente entra numa figura de relação de trabalho da empresa com outra empresa, de como ela cria vínculos, de como é difícil no país hoje a gente abrir uma empresa, a gente manter uma empresa, a gente fazer negócio com tamanha burocracia. Talvez, e esse é um ponto interessante, a discussão para criar negócios, ela passa muito mais por uma questão de reforma tributária, por uma questão de mudanças nas normativas, de uma desburocratização do serviço público e dos serviços essenciais, do que efetivamente a pejotização. E é interessante que a gente fala da relação de trabalho, o Brasil é um dos países que mais protege a relação de emprego. Hoje a gente é equiparado a países europeus, como a Itália, que também tem essa proteção, e a gente tem uma relação de proteção ao trabalho muito maior que países muito mais desenvolvidos, como os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a legislação trabalhista é muito menor, protege muito menos e tem uma liberalidade muito maior. Então, o Brasil ele é reconhecido mundialmente por essa proteção ao trabalho. Quando a gente precariza essa relação de emprego, talvez a gente não abra novos postos, como você disse. A gente apenas dificulte, traga mais problemas, lógico, numa questão hipotética, para a própria economia, porque aquela pessoa vai trabalhar mais, receber menos, a economia não vai gerar. Então, talvez, antes de tratar propriamente da pejotização, a gente tenha que discutir temas mais amplos, como a própria reforma tributária. Thiago, para finalizar, eu acho importante, assim, a gente falou um pouco do que é essa pejotização, da diferença e tudo mais. Eu acho que é importante a gente deixar bem claro para quem tá assistindo a gente aí, que assim, nem toda pejotização ela é ilegal. Desde que sejam seguidos aí todos os requisitos, desde que a prestação de serviço não se confunda com uma relação de emprego, ou seja, desde que aquele prestador não tenha subordinação, não tenha pessoalidade, enfim, todos os requisitos ali que a CLT impõe, a contratação dessa pessoa jurídica, ela é sim legal, né? Uhum. E a gente, como trata muito disso lá no escritório, a gente tem sempre orientado os nossos clientes justamente nesse sentido. Olha, você pode ter sim benefício contratando, terceirizando a atividade meio ou atividade fim, enfim, o que seja, desde que isso seja feito aí dentro dos limites legais, desde que você não confunda essa relação, né? Desde que você não traga para essa relação com aquela pessoa jurídica, seja uma pessoa como MEI, seja uma empresa, desde que você não traga para essa relação os requisitos de uma relação de emprego. Não, e é bacana que
a atuação do advogado é muito importante nessa fase, né? A gente faz um pré, que é a parte da análise do contrato com aquela empresa ou com aquela pessoa física que vai fazer um serviço, uma prestação de serviços. Depois, tem toda a orientação de fiscalização. Porque a própria terceirização já vinha ali com a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que ela fala sobre a questão de fiscalizar, de comprovar o contrato, de analisar todas as cláusulas do contrato, se eles estão sendo cumpridos. Então, esse é um papel que a gente orienta também aos nossos clientes e vale também para todo mundo que está nos assistindo. Você pode terceirizar. A pejotização ela é válida, ela é importante. Até voltando, quando a gente falou da reforma tributária, depois a gente até vai fazer um episódio específico disso, né, para entrar mais num tema mais amplo, mas ela é importante quando ela segue todos os caminhos. Como a gente comentou no início, um hospital hoje, especialmente um hospital público, que ele trabalha com organização social e tudo mais, quando a organização social é contratada, ela efetivamente assina um contrato com a gestão, ela faz a pejotização da atividade fim. Ela contrata um médico. O que já é feito há muito tempo. Que já é feito há muito tempo. Ainda que ela contrate um médico através de uma cooperativa ou através de uma empresa médica, é uma terceirização da atividade fim. E funciona. A gente também não pode endemonizar a terceirização da atividade fim e tampouco a terceirização da atividade meia. Mas a gente tem que entender e demonstrar para as pessoas que, tendo uma correta fiscalização, tendo um correto amparo, a participação de um jurídico efetivo, a participação de um recursos humanos efetivo, a gente tem muito a ganhar. Porque, como a gente disse há pouco, a economia gira, a economia funciona, aquela pessoa que não estava trabalhando passa a trabalhar, então pensando num médico, ele consegue dar plantão em 3, 4 hospitais, pensando num engenheiro, ele consegue trabalhar em 3, 4, 5 obras, isso faz com que ele possa contratar outras pessoas. Onere menos. Contrator. Exatamente. E aí sim, faça a economia girar, faça crescer novos postos, a necessidade de novos postos e novos prestadores de serviços trabalhando. Tá, não, perfeito. Já puxando o gancho, então, avisando pro pessoal, a gente vai continuar de olho aí no que acontecer daqui pra frente, qual vai ser a decisão da STF, traremos aí as novidades e vamos também gravar um próximo podcast aí, a gente tá preparando um convidado muito especial para falar sobre a reforma tributária também. Bacana, né? E é importante, Rafa, a gente deixar claro a todos que nós entendemos que a pejotização ela é importante para o desenvolvimento econômico, ela é importante para a relação de prestação de serviço. E ela precisa sim ser uma terceirização verdadeira, e a atuação de profissionais da área jurídica é extremamente importante para que isso funcione corretamente. Então é isso, pessoal. Vamos chegando ao final aí de mais um episódio. Espero que a gente tenha esclarecido aí bastante as dúvidas de vocês. Continuamos aí à disposição. Se vocês tiverem dúvida e quiser deixar aqui também no nosso canal, a gente vai ficar muito feliz de responder. E até a próxima. É verdade, a gente está aqui tanto nos canais oficiais, quanto no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. Contamos com vocês e até a próxima.